Após um evento trágico que tirou a vida de seu pai, um jovem lobisomem se prepara para se tornar o líder de sua alcateia. Mas no dia de sua coroação, algo totalmente inesperado acontece. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact. Hoje nós recapitularemos a história do filme 100% Wolf, de 2020. Então preparem-se, é hora do recap. Durante um incêndio na cidade, um grupo de lobisomens invade a casa e salva uma das vítimas, enquanto Fred Lupin observa cada movimento escondido atrás de um arbusto. Ao perceber que há outra pessoa presa lá dentro, Fred corre em direção ao fogo para resgatá-la, mas seu cabelo entra em chamas e seu pai ordena que ele volte para casa. Flashheart não sabia que estava sendo seguido por seu filho e afirma que ele só poderá participar das missões de resgate quando se tornar um lobo. Nesse momento ele descobre que o garoto usou a Pedra da Lua para encontrá-los e pede que Fred a mantenha em segurança enquanto o acompanha em mais uma missão. Naquela noite, como de costume, o grupo se une para fazer resgates e ajudar a população de sua cidade em qualquer demanda que surgir. Porém, dessa vez Fred recebe permissão para acompanhá-los e descobre que sua matilha odeia todos os cachorros. Quando está prestes a amanhecer, o grupo se separa e Flashheart leva seu filho para casa em suas costas. A dupla então pega o caminho da floresta para não correr o risco de ser vista, e Fred quase é atropelado por um caminhão de sorvete. Por sorte, Flashheart consegue salvá-la a tempo, mas ao ver o menino sendo capturado por um lobo, o motorista decide sair do veículo para ajudá-lo. Imediatamente o lobisomem foge com seu filho e Fred afirma que dará muito orgulho para o seu pai, pois um dia se tornará o lobo mais forte que ele já conheceu. Ao ouvir isso, Flashheart afirma que são os espíritos da lua que decidem que tipo de lobo o garoto irá se tornar, e de repente ambos são surpreendidos pela chegada de Creep. Quando descobre que Fred está bem, o homem se sente aliviado, mas entra em pânico ao ver que ele está acompanhado de um lobisomem. Apavorado, Creep tenta assustar o inimigo com alguns golpes de karatê, mas acaba caindo de um penhasco e é salvo por Flashheart. No entanto, ao tentar se soltar das garras do lobo, Creep acaba fazendo com que ambos caiam. Por sorte, ele consegue se segurar nas rochas e se salvar, mas Flashheart desaparece dentro do lago. Preocupado com seu pai, Fred começa a gritar por ajuda e seu tio aparece para salvá-lo. Imediatamente, Hotspur leva o garoto para casa e no caminho ele acaba perdendo a Pedra da Lua. Dias depois, todos os amigos e familiares de Flashheart se reúnem para se despedir dele, pois acreditam que o líder da alcateia está morto. No entanto, Fred acredita que seu pai ainda está vivo em algum lugar e não consegue aceitar que ele se foi. Até que o garoto cresça e se torne um lobo forte o suficiente para comandar, Hotspur assume a função de liderança da matilha. 6 anos depois, todos os lobisomens da cidade se reúnem na mansão Lupin para assistir à transformação de Fred. Porém, seu tio não está nada feliz com a ideia de ser destituído do seu cargo de liderança e afirma que o rapaz não tem a força necessária para comandar aquele bando. Ao ouvir isso, Lady Hightail relembra que Hotspur não foi capaz de recuperar a Pedra da Lua, e o homem justifica dizendo que Creep está equipado com os melhores equipamentos de detecção de lobos. Toda vez que seu bando se aproxima dele, acaba sendo atacado com um pó tóxico de prata e dardos tranquilizantes. Ainda assim, Lord Hightail o agradece por seu trabalho, mas afirma que é hora de abrir caminho para Fred liderar. Quando o jovem aparece, Lady Hightail dá início à cerimônia, e ao entrar em contato com a luz da lua, todos os lobos se transformam. No entanto, quando chega a vez de Fred concluir sua metamorfose, para surpresa de todos, ele se transforma em um poodle. Apavorados, os lobos tentam entender o que está acontecendo, e Hotspur se sente feliz por saber que terá uma chance de continuar em seu cargo de liderança. Ele afirma que o garoto foi amaldiçoado por ter perdido o anel da Pedra da Lua. E Lord Hightail afirma que Fred tem até o próximo nascer da lua para provar que é um verdadeiro lobo. Caso contrário, ele será banido do grupo e outro líder será escolhido para substituí-lo. Naquela noite, quando retorna para o quarto, Fred recebe a visita de seus primos maquiavélicos, que o capturam e pintam seu pelo de rosa. Em seguida, a dupla coloca uma coleira de prata em seu pescoço. Dessa forma, ele não conseguirá retornar para sua forma humana. Porém, enquanto tenta retirar aquele colar,
escapar, Fred acaba rolando para o andar de baixo e acidentalmente prende seus primos dentro do sótão. Enquanto tenta pensar em uma forma de se tornar um lobo de verdade, o jovem chega à conclusão de que se conseguir devolver a Pedra da Lua a Matilha, sua maldição será quebrada. Sendo assim, ele decide abandonar a mansão e, após atravessar o muro, acaba caindo dentro da caçamba de uma caminhonete que o leva para o centro da cidade. No entanto, durante uma curva, o jovem vai parar nas ruas e quase é atropelado. Ao ver o cão em perigo, Beth aparece para salvá-lo e o guia para a calçada. Porém, em vez de agradecê-la pela ajuda, Fred começa a menosprezar Beth por ser um cachorro e afirma que é um humano. Ao ver que aquele poodle não bate muito bem das ideias, a cadela vai embora e não demora muito até que Fred arranje problemas com os cães daquele bairro. Nesse momento, ele percebe que precisa de ajuda para sobreviver nas ruas até recuperar a Pedra da Lua. Então, decide pedir o auxílio de Beth. Enquanto conversam, ambos começam a ser perseguidos por dois caçadores que pretendem prendê-los no abrigo da cidade. Mas a cadela está acostumada a lidar com aqueles caras e consegue distraí-los. Fred observa atentamente enquanto sua nova amiga mostra para aqueles grandalhões quem é que manda e facilmente consegue derrotá-los com sua inteligência. Depois de sair daquele beco, Fred conta que precisa encontrar Creep e Beth promete que irá ajudá-lo nessa missão. Porém, antes disso, ele precisa aprender a agir como um cachorro para não levantar suspeitas. E então, naquela noite, o garoto recebe suas primeiras lições. Ele aprende a usar seu faro para detectar territórios demarcados por outros cães e descobre como brincar de pegar gravetos. Em seguida, Beth o ensina a pedir comida para estranhos na rua, e enquanto se coçam em um beco, eles quase são flagrados pelos lobos. Quando aquelas criaturas vão embora, Beth ensina para Fred sua última lição e afirma que lobisomens são maus. Ela conta que, segundo os outros cães, aqueles monstros correm pelas ruas durante a noite, fingindo ajudar as pessoas. Mas a verdade é que eles são dementes que sacrificam filhotes ao deus da lua. Ao ouvir isso, o garoto tenta defender seus familiares, mas percebe que, se contar a verdade, Beth nunca irá ajudá-lo. Sendo assim, ele finge que também odeia aqueles lobos e, após alguns minutos de caminhada, finalmente encontra Creep com seu caminhão de sorvete. O homem ficou conhecido por toda a cidade por ser um maluco que acredita em lobisomens, mas nunca foi capaz de provar a existência dessas criaturas. Ao chegar na entrada do esconderijo, Fred é flagrado pela câmera de segurança, mas como não tem aparência de lobo, ele não é atacado. Portanto, o cão consegue atravessar as grades e, após desviar de todas as fantasias terrivelmente assustadoras que o homem guarda lá dentro, ele finalmente consegue encontrar o anel. No entanto, depois de pegá-lo, Fred descobre que aquela joia não passa de uma réplica barata e acaba sendo capturado por Creep. Nesse instante, ele nota que o sorveteiro está usando o anel e tenta pegá-lo, mas não consegue se libertar. Confuso, Creep percebe que a Pedra da Lua começou a brilhar, e isso só acontece na presença de um lobisomem. Para descobrir o que é aquela criatura, o homem a leva até o seu laboratório secreto e começa a escaneá-lo. Nessa hora, Fred tenta se comunicar com ele e dizer que é um humano, mas tudo que o vendedor de sorvetes escuta são latidos. Através de suas análises, Creep descobre que aquela criatura possui DNA humano, de cachorro e de lobo, o que o deixa intrigado para descobrir quem é o dono daquele animal. De repente, ele escuta algumas batidas na porta e, ao abri-la, Beth consegue entrar. Rapidamente, a cadela tenta libertar seu amigo e quase acaba sendo capturada. No entanto, ela consegue virar o jogo e usa os equipamentos do laboratório para atacar o humano. Enquanto Creep tenta desviar dos lasers, Fred consegue se soltar e rouba o anel. Em seguida, os cães fogem e o homem descobre que aquele cão pertence à família Lupin. Após salvar seu amigo, Beth vai para casa e o garoto descobre que ela foi abandonada. Ela conta que viu todos os seus irmãos serem adotados e ficou sozinha no pet shop até o dia em que a expulsaram, pois ninguém queria levá-la para casa. Então, Fred decide dizer a verdade e conta que pertence a uma família de lobisomens. O rapaz diz que, se não conseguir se transformar em um lobo até a próxima lua cheia, será expulso de seu bando, e foi por isso que ele teve que roubar o anel. De repente, os caçadores aparecem e capturam Beth. Quando Fred
Fred tenta atacá-los, um dos homens também consegue capturar o animal, e ambos são levados para a prisão. Chegando lá, a dupla conhece a comandante e seu cão. A mulher então ordena que ele e Beth sejam levados para o salão de beleza para tomar banho. Em seguida, eles participam de uma sessão de fotos que serão encaminhadas para a lista de animais perdidos. Naquela manhã, Hotspur está em seu carro quando é surpreendido pela chegada de Creep. Após roubar um fio de seu bigode, o homem é levado para longe do veículo. E por acaso, enquanto olha a lista de cães perdidos, Hotspur se depara com a foto de seu sobrinho. Enquanto isso, Beth e Fred são levados para suas celas e conhecem seus novos companheiros. Dentre eles está Twitch, o menor e mais raivoso cão da matilha, Hamish, o psicólogo, e Bruno, um cão apaixonado por bolas. Assim que chega na cela, Beth começa a pensar em um plano de fuga e se pergunta se é possível escapar pela passagem subterrânea. Porém, Hamish revela que lá é onde vive o cão mais perigoso daquele abrigo, e Twitch afirma que é impossível sair vivo daquele lugar. Ele conta que seu grupo já tentou de tudo para escapar, mas sempre acabam sendo pegos e levados de volta para a prisão. No entanto, Beth afirma que pensará em um plano de fuga nas próximas 24 horas, e Fred fica desesperado ao pensar que não conseguirá retornar para casa até a próxima lua cheia. Nesse momento, seu tio aparece e afirma que aquele cão pertence à sua família. Ao vê-lo, Fred se sente aliviado, pois sabe que será levado de volta para a mansão Lupin. Porém, em vez disso, Hotspur rouba a pedra da lua que o garoto recuperou e ordena que a comandante o leve de volta para a cela, junto com os outros cães. Enquanto isso, Creep está em seu laboratório fazendo testes de DNA para investigar se Fred possui algum parentesco com Hotspur, e descobre que ambos são lobisomens. No horário do almoço, quando o guarda aparece para alimentar os cães, Beth tem uma ideia para escapar e usa um pedaço de osso para impedir que o portão se feche. Em seguida, Twitch passa por baixo das grades e aperta o botão com o objetivo de abrir a porta. Porém, ele acidentalmente aperta o botão errado e dispara o alarme de segurança. Nesse momento, a comandante e Cerberus aparecem e Fred assume a culpa pelo que aconteceu. Antes de ser punido, ele se aproxima da mulher e tenta acertá-la com um jato de lambreca, mas é capturado por Cerberus e acaba molhando toda a cela. Furiosa, a comandante ordena que o cão seja lançado no calabouço, junto com a fera, e seus amigos ficam preocupados com ele. Quando chega em casa, Hotspur encontra Penny, e a governanta pergunta se ele conseguiu encontrar seu sobrinho. O homem então afirma que não o encontrou, mas sabe que ele estará em casa naquela noite, para provar que é digno de ser um líder. No entanto, quando Hotspur entra na mansão, Penny avista a foto de Fred, e imediatamente decide ir atrás dele. A essa altura, Beth está tentando pensar em um plano para libertar seu amigo, pois sabe que ele foi enviado para a masmorra por tentar salvá-la. Sendo assim, ela pede a ajuda dos outros cachorros para alcançar a saída de ventilação, e todos conseguem fugir pelos túneis. Enquanto caminha por aquele lugar apertado, Beth avista a comandante ao lado de uma grande máquina e descobre que ela pretende transformar todos os cães em perucas. Quando o equipamento está pronto, a mulher liga para Hotspur e afirma que tudo que ele precisa fazer para dar início ao projeto que construíram juntos é apertar o botão. Enquanto está preso dentro da masmorra, Fred escuta um barulho de correntes se movimentando e começa a gritar por socorro, pois acredita que está prestes a ser devorado pela fera. No entanto, para sua surpresa, a criatura afirma que não come cachorros e fica confusa quando avista o símbolo da família Lupin na coleira do cão. Nesse instante, Flashheart percebe que aquele poodle, na verdade, é o seu filho, e se nega a acreditar que ele não é 100% lobo. Após abraçá-lo, o lobo conta que depois de cair do penhasco, ele se arrastou pela floresta até chegar na estrada, onde foi capturado pelos caçadores e trancafiado naquela jaula. O lobisomem afirma que, mesmo acorrentado, ele não perdeu a esperança, pois sabia que sua família iria procurá-lo. No entanto, quando Hotspur o encontrou, em vez de libertar seu irmão, o aprisionou na forma de lobo com uma pulseira de prata.
Desde então, Flashheart esteve trancafiado naquele lugar escuro. Depois de contar sua triste história, o lobo tenta entender o motivo de seu filho ter se transformado em um poodle, e Fred afirma que os cães são as criaturas mais gentis e atenciosas que já conheceu. De repente, seus amigos aparecem escorregando pela tubulação e caem em cima de Flashheart. Acreditando que a criatura é uma ameaça, o quarteto se une para atacá-la, e ao ouvir os gritos da batalha, a comandante envia os guardas para a masmorra. Nesse instante, Fred consegue interromper a briga e afirma que aquele lobo na verdade é seu pai. Ao descobrir que um bando de cachorros foi até lá para salvar o seu filho, Flashheart percebe que aqueles animais não são tão maus quanto ele imaginava, e Beth conta que a comandante construiu uma máquina para transformá-los em peruca. Imediatamente, Fred se lembra de ter visto a comandante e seu tio conversando e percebe que Hotspur possui o controle para ligar a máquina. Então, com a ajuda dos cães, Flashheart consegue se soltar das correntes e o grupo foge pelos túneis. No entanto, antes que pudessem escapar, a comandante e seu guarda-costas os encontram e conseguem cercá-los. De repente, Penny aparece com sua motocicleta e parte para cima dos inimigos. Durante a luta, ela pede que Fred corra para a mansão para impedir seu tio de se tornar o líder da Alcateia. Depois que todos conseguem atravessar a hélice de ventilação, Twitch decide ficar para trás e ajuda Penny a derrotar os inimigos. Durante a fuga para fora dos túneis, o grupo vai parar no metrô e consegue uma carona para fora daquele lugar. Quando entra em contato com a luz do sol, como não está mais com a coleira de prata, Fred se transforma em humano outra vez e precisa roubar algumas roupas no caminho. Naquela noite, o Lord Hightail anuncia que, como Fred não apareceu para a cerimônia, sua alcateia está sem um líder. Portanto, o grupo precisará convocar os espíritos da lua para escolher um novo comandante. Nesse instante, Hotspur aparece e afirma que encontrou a Pedra da Lua. Sendo assim, ele é digno de assumir o cargo de líder daquele bando. Em seguida, ele se transforma em lobo e é seguido pelos demais membros de sua matilha. Logo em seu primeiro dia de reinado, Hotspur apresenta a surpresa que esteve preparando nos últimos meses e mostra a máquina que irá destruir todos os cães da cidade. Então, quando o demente está prestes a apertar o botão, Fred e seus amigos aparecem e o garoto consegue impedi-lo. Logo depois, Flashheart aparece e todos os seus familiares ficam felizes ao vê-lo, exceto seu irmão traidor. Enquanto os lobos tentam entender o que está acontecendo, Creep aparece em seu caminhão de sorvete, equipado com armas de prata, e começa a disparar. Nessa hora, Flashheart é atingido e desmaia. Imediatamente, Fred corre na direção de Creep, enquanto os cães levam seu pai para um local seguro. Quando vê Fred, o sorveteiro o reconhece e afirma que tudo o que fez nos últimos anos foi para tentar vingar a morte do garoto. Enquanto o homem está distraído, Hotspur aproveita para atacá-lo e acaba deixando cair o controle remoto que ativará a máquina. Rapidamente, Fred corre para pegá-lo e consegue roubar o controle. Enquanto isso, Penny está no pet shop libertando todos os cães, enquanto tenta derrotar a comandante. Porém, quando Hotspur aperta o botão, a máquina é ativada e Twitch acaba sendo sugado para dentro dela. Nesse momento, o cão direciona toda a sua fúria para se salvar e destrói o aparelho por dentro, causando uma grande explosão. Ao perceber que seu plano foi por água abaixo, Hotspur fica furioso e ataca Fred. Enquanto tenta escapar, o rapaz acidentalmente liberta seus primos do sótão e consegue ganhar tempo para subir no telhado. O problema é que seu tio continua a persegui-lo e Fred não vê outra escolha a não ser se transformar, pois sabe que na forma humana nunca será páreo para o inimigo. Ao ver que seus amigos e familiares acreditam nele, o rapaz se sente ainda mais encorajado e, quando é tocado pela luz da lua, novamente se transforma em um poodle. Apesar de sua aparência frágil, Fred descobre que é tão poderoso quanto qualquer outro lobo e, através de seu rugido, derruba Hotspur do telhado. No dia seguinte, a comandante e seus funcionários são presos e todos os cães da
cidade passam a ser bem-vindos na Mansão Lupin. Agora que Flashheart voltou a comandar o seu bando, Fred não precisa se preocupar em ser o líder e tem a oportunidade de aprender com seu pai como se tornar um lobo forte e corajoso. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que Fred ainda se tornará um lobisomem ou será um poodle pra sempre? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!